Todo grande projeto começa com uma visão ambiciosa. Seja conquistar o espaço, perfurar as profundezas da Terra ou construir algo que entre para a história. Os riscos são enormes. Mas, às vezes, esses sonhos se transformam em verdadeiros pesadelos. Hoje, vamos explorar os erros colossais mais inacreditáveis da história, casos em que a expectativa era altíssima, mas a realidade trouxe prejuízos, destruição e até tragédias humanas. Fique até o final, porque você não vai acreditar no último caso. O foguete não tripulado Antares da orbital explodiu em uma bola de fogo brilhante logo após o lançamento da Wallops Flight Facility da NASA na Virgínia às 18h22. Caindo de volta na plataforma de lançamento em uma pilha de chamas. O Antares estava carregando a nave espacial não tripulada Cygnus da orbital, que estava carregando 5.000 libras que equivalem a 2,2 toneladas de alimentos, experimentos científicos e outros suprimentos neste voo. A terceira missão de carga para a estação espacial sob um contrato de 1,9 bilhão de dólares que a empresa mantém com a NASA. Segundo o vice-presidente Frank Culberson da empresa Orbital Science, o prejuízo foi somente material. No entanto, sabe-se que o custo da construção de um foguete pode chegar a incríveis 50 bilhões de dólares. Foi um prejuízo material bem caro, vocês não acham? Em 2013, no coração do Golfo do México, uma das maiores apostas da indústria petrolífera começou a ganhar forma. O campo de Shenandoah, explorado pela Anadarko Petroleum, prometia ser um verdadeiro tesouro escondido no fundo do mar. As expectativas eram astronômicas, bilhões de barris de petróleo em uma área que poderia gerar lucros colossais. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Entre 2013 e 2017, a Anadarko investiu 1,8 bilhão de dólares em perfurações exploratórias, análises sísmicas e testes. Todo esse esforço buscava confirmar o potencial do campo, mas a realidade se mostrou bem diferente. Em 2017, os estudos revelaram uma falha crítica na vedação do reservatório, o que permitia que o petróleo escapasse ao longo do tempo. Além disso, a quantidade de óleo recuperável era muito menor do que o esperado, e sua qualidade estava longe do ideal. Com o projeto oficialmente descontinuado, a Anadarko sofreu outro golpe devastador. O mercado reagiu. As ações da empresa despencaram cerca de 20%, o que reduziu seu valor de mercado em impressionantes 6 bilhões de dólares. Quando somamos o prejuízo inicial de 1,8 bilhão de dólares ao impacto financeiro no mercado, o custo total desse erro atinge 7,8 bilhões de dólares. Isso equivale a construir quase 40 plataformas de petróleo em águas profundas ou pagar por cerca de 6 sondas espaciais como a Perseverance da NASA. Não podemos deixar de comparar estes valores com uma história recente. Uma interação pública entre Elon Musk e o Programa Mundial de Alimentos da ONU, WFP, na sigla em inglês, no final de 2021. David Beasley, diretor executivo do WFP, mencionou em uma entrevista que um pequeno número de bilionários poderia ajudar a resolver crises como a fome mundial. Ele citou que doações de cerca de 6 bilhões de dólares seriam suficientes para salvar 42 milhões de pessoas em risco de morrer de fome em vários lugares do mundo. Embora Beasley não tenha mencionado nomes diretamente, a mídia associou o comentário a bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos. Elon Musk, na época, respondeu a esse comentário via Twitter. Musk manteve sua posição de exigir maior clareza e detalhamento público sobre os gastos. Ele disse que doaria os 6 bilhões de dólares, mas com uma condição: o WFP teria que demonstrar como exatamente esse dinheiro seria usado para acabar com a fome mundial, em um sistema transparente e aberto ao público. David Beasley respondeu a Musk, afirmando que o comentário havia sido mal interpretado. Esse fracasso foi um lembrete cruel de que, mesmo com tecnologias avançadas e orçamentos gigantescos, a exploração de petróleo em águas profundas continua sendo uma aposta de altíssimo risco. Em 1999, a NASA enfrentou um dos maiores contratempos de sua história com o caso do Mars Climate Orbiter. Um projeto ambicioso, com o objetivo de estudar a atmosfera e o clima marciano, acabou se transformando em um desastre colossal devido a um erro simples, mas catastrófico. O problema? Uma confusão entre unidades de medida. Enquanto os engenheiros usavam sistemas métricos, outros elementos da missão, como os contratos terceirizados, operavam com unidades imperiais. Essa discrepância levou a nave a se desviar de sua trajetória planejada,
resultando em sua destruição ao entrar na atmosfera de Marte em setembro de 1999. O impacto financeiro foi devastador. O custo total da missão foi de aproximadamente 125 milhões de dólares, um investimento irrecuperável que foi literalmente perdido no espaço. Além disso, o preço emocional foi alto. Engenheiros e cientistas que trabalharam durante anos para esse sucesso viram seu trabalho se desfazer em poucos minutos. Após o desastre, as ações da Lockheed Martin, contratada para a construção do satélite, enfrentaram uma queda significativa. Em setembro de 1999, o valor de mercado da Lockheed Martin caiu cerca de 1,8 bilhões de dólares, refletindo o golpe financeiro e a perda de confiança do mercado. A indústria espacial estava abalada, e lições severas foram aprendidas sobre a importância da precisão e comunicação em projetos tão complexos. Mars Climate Orbiter foi um lembrete brutal do quanto pequenos erros podem ter consequências astronômicas. Em 1967, o mundo testemunhou um dos maiores desastres ambientais da história marítima, a explosão e o naufrágio do gigantesco navio-tanque SS Torrey Canyon. Esse colosso dos mares, carregando cerca de 120 mil toneladas de petróleo bruto, era um dos maiores navios de sua época, símbolo da inovação e da crescente demanda por combustíveis fósseis. A tragédia começou quando o capitão decidiu cortar caminho para entregar a carga mais rapidamente. Em vez de seguir a rota segura, ele arriscou uma passagem próxima aos recifes das Ilhas Scilly, na costa do Reino Unido. Porém, o que parecia uma decisão ousada para economizar tempo rapidamente se transformou em um pesadelo. O Torrey Canyon encalhou nos recifes, e as tentativas de resgatá-lo foram desastrosas. Após dias de tentativas frustradas, o navio começou a se partir, derramando uma quantidade colossal de petróleo no mar. A Marinha Britânica, em uma tentativa desesperada de mitigar o dano, decidiu bombardear o navio com aviões de combate para queimá-lo e evitar que mais óleo se espalhasse. O mundo assistiu, perplexo, enquanto Torrey Canyon foi atingido por mais de 150 bombas e napalm. Em vez de resolver o problema, os bombardeios apenas espalharam ainda mais o petróleo, intensificando o desastre ambiental. Estima-se que mais de 15 mil quilômetros de costa foram contaminados, afetando gravemente a vida marinha e a economia local. O prejuízo foi imenso. O custo direto da limpeza ultrapassou 200 milhões de dólares. Ajustado para os dias de hoje, que, no mundo das grandes decisões, pequenos desvios podem ter consequências catastróficas.